Olá, queridos mentoreados da Mentoria Vitória Financeira. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula. A gente vai chamar de aula porque este conceito de mentoria, ele vai funcionar de duas maneiras, tá? Uma aula e uma conversa em grupo pelo Zoom. A aula fica gravada aqui para vocês na plataforma e a conversa não fica gravada porque a conversa ela é aberta, segura, tá bom? Nós vamos manter a conversa só lá no Zoom. Quem sabe a gente grave na nuvem para que algum outro mentoreado. Eu estava vendo, a gente fala mentoreado, e eu estava vendo como que se diz isso em língua portuguesa, e pode ser tanto mentorado quanto mentoreado. Me digam qual dos termos você prefere. E a gente vai deixar talvez só no Zoom, mas não na plataforma aqui, tá bom? Hoje nós vamos começar falando sobre um tema muito legal, que é a organização, tá? Então, como são 12 semanas que a gente vai caminhar, a gente vai trabalhar muito a parte da organização. O PDF já está no grupo do Telegram. Alguns que são meus alunos vão dizer, mas só tem 3 páginas. Exato, é diferente do PDF de quem estuda teologia, que tem 10, 15 páginas. Quem estuda Escola Avançada de Libertadores tem 20 páginas. É diferente, tá? É uma mentoria, mas a gente está adaptando ela para um formato novo de aula-mentoria para poder atender a todos vocês. O objetivo é que não seja uma aula longa, desgastante, mas que seja uma aula bem objetiva e instrutiva, para que daí então a gente consiga depois no Zoom falar sobre tudo que a gente viu aqui na aula, ok? Lembrando também a vocês que o link do Zoom está no grupo do Telegram e é o mesmo link para todos os nossos encontros ao longo das 12 semanas. É um link recorrente, você pode sempre clicar no mesmo link, pode guardar aí no seu celular, sempre o mesmo link, clicou ali, você consegue acessar a nossa reunião sempre depois da aula de terça-feira. Então vamos combinar assim, mais ou menos o Zoom vai ser lá pelas 9 horas da noite, quem sabe um pouquinho antes se a aula terminar antes, ok? A ideia da aula é ser 40 minutinhos, vamos tentar conseguir fazer isso, ok? O Robson está aqui também para auxiliar vocês no chat e a Meg também. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar no chat aqui do YouTube, onde nós estamos gravando essa aula. Se tiver alguma pergunta, pode colocar no chat que eu consigo jogar aqui na tela para todos verem a sua pergunta, ok? Vamos lá então para a gente dar uma olhadinha em como vai ser a estrutura. Opa, tá pro lado de cá. Como vai ser a estrutura da aula de hoje, tá bom? Mentoria em Vitória Financeira, aula 1, tá aqui, né? Aula 1. Meu nome lá em cima, PhD Theological Doctor, eu sou doutor em teologia, especialista em neurociência e comportamento. Também sou especialista em neurobiologia dos transtornos psiquiátricos, mas não coloquei esse título porque eu acho que para nós aqui funciona muito mais a neurociência e o comportamento, que está associado à vida financeira e organização financeira, ok? Então nós vamos falar hoje basicamente sobre 2 termos, ou 2 frontes de ensino, lembrando que nós vamos construir um caminhar nessas 12 semanas, então hoje nós vamos falar sobre controle da organização, controle toda a situação financeira da sua vida, vamos falar sobre isso, tá? E vamos falar sobre conter gastos, estanque a sangria. Então esses 2 temas nós trataremos hoje na nossa primeira mentoria. E nas próximas nós vamos falar sobre ganhos, sobre maximizar ganhos, lucros, mas hoje a gente vai começar falando sobre o controle de quanto nós gastamos. Na próxima aula nós vamos ter o controle de quanto nós ganhamos e vamos achar alguns vilões que podem drenar a nossa energia financeira. Por quê? Vou explicar para vocês. Porque quando nós temos uma situação financeira delicada, que nós queremos alcançar um patamar melhor, é muito importante que nós saibamos exatamente o quanto nós gastamos, tá? Talvez seja até mais importante do que saber o quanto nós ganhamos. Até porque, em essência, o ganho é mais fácil de se calcular do que o gasto. Concordam comigo? Vamos imaginar que você tenha apenas uma fonte de ganho, que é o seu salário ou a sua aposentadoria. Então você sabe que todo mês, em tal data, entra na sua conta X reais. Não precisa mapear mais nada, você sabe.
É só você olhar no seu Lerite, no seu Prolabore, é só você olhar na sua conta, você sabe o quanto você ganhou, quais foram os descontos, você sabe. Então é mais fácil você controlar o quanto você ganha. Claro, em algumas situações, quando você trabalha com vendas comissionadas, quando você é um empresário que você compra um produto em 3 vezes, mas vende para o seu consumidor em 12 vezes no cartão. Então aí você tem que ter uma organização muito melhor e muito maior. E é por isso que a nossa mentoria em Vitória Financeira, ela funciona muito bem, porque além da aula aqui, você vai ter a sua chance, o seu momento de fazer essa pergunta daqui a pouco, lá na nossa videoconferência do Zoom. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, que seja bem pessoal, bem ligado àquilo que você está vivendo, anote, conforme a Meg colocou aqui no chat, eu vou até jogar aqui na tela pra gente. Ela colocou anote, pega um caderno, uma caneta, anote, olha ela aqui. E porque o PDF está no Telegram e depois vocês podem imprimir tudo e vão ter aí um conteúdo de excelência, né? Para vocês poderem ter até como conteúdo de aula, tá bom? O que eu mais me interessa sempre é que o meu aluno tenha um conteúdo de aula excelente, ok? Pois bem, seguimos aqui nessa linha de entendimento. Pensem comigo uma coisa. A pessoa, ele é ímpio, tá? Vamos imaginar um personagem. O nome dele é João, ok? João é ímpio. Então, o que um ímpio faz com o seu dinheiro? Vou jogar aqui o ímpio da pior espécie, tá? Não o ímpio tipo tiozão do bem. Vou jogar o ímpio do mal. O ímpio, ele gasta o dinheiro dele com vícios, tá? Quais vão ser os vícios do João, esse nosso personagem? O João, ele fuma. O João, ele bebe recorrentemente, tá? O João, ele aposta, ele joga. Aposta no futebol, aposta na loteria, tá? Então, esses aqui são as 3 formas de escoar dinheiro do João. Por exemplo, o João é ímpio. Talvez ele seja solteiro ou casado, mas o João, ele sai à noite com os amigos, ele vai em bares, ele vai em baladas e ele gasta dinheiro. O João é homem, então ele gasta dinheiro com as mulheres, tá? Não necessariamente prostitutas, mas ele gasta, porque ele tá lá, ele paga um drink, ele paga alguma coisa, enfim, tá? Então o João, ele tem esse gasto de dinheiro. Agora o João se converteu. O João se converteu. Ele aceitou Jesus e ele realmente teve uma mudança de vida. Ele tomou uma decisão. Então nós vamos encontrar agora no orçamento do João uma folga financeira que ele não tinha quando ele era ímpio, porque o dinheiro do cigarro, que é bastante, do orçamento de um fumante, o dinheiro do cigarro é uma porcentagem alta. O dinheiro da cerveja, do uísque, da cachaça, da pinga, é bastante, porque o cara é viciado em álcool. O dinheiro do jogo, da aposta, e ele aposta e perde, aposta de novo e perde, é bastante. O dinheiro das noitadas, das saídas, não é? É bastante. Então, tudo isso ele não vai gastar mais, porque agora ele se converteu. Então, automaticamente, esse total aqui, que eu vou estimar, assim, sabe, alegoricamente, entre 30% e 40% do orçamento do João, ele já vai ter de entrada positiva no seu orçamento financeiro a partir da hora que ele se converte e abandona o pecado, abandona as antigas e as velhas práticas. Então imagine, só o fato do João se converter, ele passa a ter 40% de dinheiro a mais na sua conta. Dinheiro dele, que pertence a ele, que é fruto do trabalho dele. Vamos falar de números? Vamos imaginar que o João ganhe R$1.000, eu sei que hoje em dia não tem como viver com R$1.000, só para a matemática ficar mais fácil. Ele gastava R$400, em média, com bebida, cigarro, apostas e festa. Claro que não é isso, é muito mais. E ele vivia com 600. Esses 600 ele pagava aluguel, mercado, necessidades básicas, roupa, medicamento, etc. Agora ele se converte. Ele tem os R$1.000 de forma integral para ele gastar com a sua vida. Então ele automaticamente prospera.
só com a conversão, só com abandonar as práticas do pecado. Automaticamente ele já prospera percentualmente, porque ele não vai escoar dinheiro com aquelas práticas, ok? Tranquilo para vocês, pessoal? Então, antes de nós entrarmos no estudo preparado para vocês hoje, eu já dou um alerta assim de antemão, que talvez seja necessário para alguns, talvez alguns de vocês, quem sabe para vocês se organizarem na família, quem sabe tem aqui a esposa fazendo aula, né? E o marido aposta demais, o marido gasta dissolutamente, enfim. Então talvez seja aí já a primeira deixa, antes de aula, antes de ensino, antes de qualquer outra coisa, quando nós abandonamos práticas pecaminosas, quando nós abandonamos maus hábitos, quando nós abandonamos vícios, nós automaticamente prosperamos, porque aquele dinheiro estava sendo jogado fora e agora ele fica para uso e fruto da família. Ok? Então esse é um primeiro momento, tá? Agora a gente vai entender um pouquinho então sobre essa necessidade de você ter controle, saber absolutamente tudo, 100% do que você gasta mensalmente. Vou pedir para meus alunos e mentoreados ou mentorados me ajudem nesse termo, que eu fiquei encucado, né? É mentorados ou mentoreados, me ajudem. 100% desse gasto mensal. Quantos de vocês sabem 100%? Tem gente muito organizada aí, mas coloquem aqui no chat. Quantos de vocês sabem 100% do que gasta? Quando eu falo 100%, vocês entendam. Você sabe quanto custa a tua Netflix, quanto custa o teu Spotify, sabe quanto custa a tua internet, sabe quanto custa o juro que o banco cobra mensalmente, a taxa que o banco cobra mensalmente da sua conta. Você sabe tudo, você sabe exatamente tudo de quanto você gasta por mês. Você ganha X, gasta Y, sobra tanto. Você sabe? O Bruno falou que sabe tudo. Falou que ele tem o controle dele ali 100%. Quem mais? Sabe tudo, 100%. Ou alguns não sabem. Aí você pode dizer, não, eu realmente não sei. Eu realmente não sei. A Ângela falou, não faço ideia, né, do valor ali, não faço ideia. A Elisana diz que sabe 100%. A Jaqueline sabe 100%. Se eu pedir para a Jaqueline, Jaque, quanto que é a taxa que o teu banco cobra por mês? Você vai saber dizer. A Carol falou, não sei de nada. O Robson, 100%. Ô Robson, quanto você paga de Netflix por mês e de Spotify, você sabe? O Sons da Natureza, não faço ideia do nome, falou que sabe. A Lana, nossa ovelha, falou que sabe. A Daniele falou que tem planilha com tudo anotado, mas não sabe de cabeça. Ok, é super organizada. Não é? Porque 100% é assim. Quanto? Ismael, Sons da Natureza é Ismael, obrigado. O Robson paga 59, meu Deus, tá caro isso aí. A Meg falou assim, ó, eu sei o meu certinho, mas a entrada da família ainda se perde muito porque não são muito organizados. Aí tem a entrada da família, né? A divisão, né? O meu, nosso. E aqui em casa era assim, era meu, nosso, nosso, dela, nosso e dela. Dela é a Francine, óbvio, né? A gente dividia. E aí ela começou a gastar o dela, nosso, meu, nosso e o meu. Aí a gente mudou o esquema aqui financeiro. Então, assim, é muito importante que nós saibamos absolutamente tudo, tá? Então eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Gastos fixos. Então, o que é o gasto fixo? É quando você sabe, só aqueles gastos que você não tem como você fugir, que é o aluguel ou a parcela da casa, a parcela do carro, ou qualquer outra parcela que você está empenhado em pagar, você tem essa dívida que você precisa pagar. Pode ser um empréstimo que você fez ou alguma coisa assim. A escola, a faculdade. Então, gastos fixos. Nós temos gastos fixos, tá? E dentro desses gastos, nós precisamos ter o controle sobre tudo, porque nós temos que saber quais gastos nós temos. Porque além dos fixos, se eu for falar para vocês assim, quais são os meus gastos fixos? Olha, o meu gasto fixo é aluguel, parcela do carro, investimento, seja lá qual for.
Então tá bom, mas eu só tenho esses gastos? Não, eu tenho mercado, eu tenho farmácia. Quanto que eu tenho de farmácia por mês? Não sei, porque talvez quem toma remédio controlado sabe, mas daí vai ter uma dor de cabeça, precisa comprar lá uma dipirona, vai ter, machucou o pé, tem que comprar um band-aid. Então, tem outros gastos que são gastos variáveis, tá? Existem gastos que a gente não tem ideia, que é aquela armadilha da, da... A Jaqueline foi ver a taxa dela do banco. 7,71% ao mês, 143. Nossa, meu Deus. Só que eu acho que é a taxa do cartão, né? Não a taxa que o banco cobra para você ter a conta. Enfim. E aí, você vai ver aquela armadilha da operadora de televisão, por exemplo. Vamos colocar aí Sky. Eu não tenho, tá? Não tenho mais televisão, nem aberta, nem por assinatura. Por quê? Ou internet. Você tem que tomar muito cuidado. A internet aqui do estúdio é uma Vivo Fibra, de 600 MB. A gente tinha a Sky. Aí nós tínhamos Sky, aquela Full HD, não sei, 4K, enfim, com 2 pontos. Um na sala e um no quarto do meu filho. Só que eu perguntei um dia pro meu filho, filho, qual foi a última vez que você assistiu televisão no seu quarto? Ele falou, pai, faz 3 anos que eu não assisto. Então por que eu tô pagando um ponto a mais se ele não faz uso disso? Aí isso trouxe para mim a necessidade de conhecer os meus gastos. Aí eu falei para minha esposa, quanto a gente assiste de televisão? Eu trabalho muito, ela trabalha muito. Quando que a gente para e assiste? Quando a gente parava em frente à televisão, normalmente a gente ligava o YouTube ou a Netflix. Então não tinha sentido pagar Sky. Quando a gente queria assistir algum programa que passa na Sky, sei lá, Discovery, alguma coisa, a gente conseguia ir no canal do YouTube do Discovery e assistir alguns programas lá. Então não fazia mais sentido pagar isso. Aí quando eu liguei para desligar, e vocês já tiveram experiência de desligar alguma coisa, quando eu liguei para desligar a Sky, eu pagava, sei lá, 290 por mês, eu não lembro. Aí eles falaram, não, seu Carlos, o senhor é cliente nosso desde 2012, sei lá quando era. Eu falei, faz muito tempo. Não, o senhor não pode desligar não. Eu falei, não, mas eu quero, eu já não assisto mais. Hoje em dia eu assisto só online. Não, mas então a gente vai fazer uma promoção pro senhor. Não quero promoção não, querido, só quero desligar. De 295 eu faço por R$17 por mês. Aí eu falei, viu, mas você podia ter feito isso antes, sem eu querer desligar? Entendeu? É isso. Eles nunca vão ligar dizendo assim, só paga 17 e permanece pro meu cliente. Então, é uma armadilha, né? É uma armadilha. Você sempre vai pagar mais caro, eles nunca vão baixar. Os pacotes já haviam baixado. Os pacotes que eu tinha, Full HD, 4K, não sei o que, Plus, bababá. Quando eu assinei lá atrás, no passado, custava X. Hoje, já era mais barato aqueles pacotes, só que eles não atualizam para menos. Então, esses são gastos que a gente tem que eles se perdem. É dinheiro jogado fora. Aí, obviamente, eu desliguei, né, a Sky, porque, como eu falei para vocês, a gente assiste pouco TV e quando assiste é online, é YouTube, enfim. E fui pra internet. Daí, liguei na Vivo, eu fiquei alerta. Liguei na Vivo e falei assim, quanto que é o meu pacote de internet aqui? É tanto, não lembro o valor também, é coisa de R$300, sei lá. Mas tem um pacote mais barato? Olha, o senhor tem celular da Vivo, sua esposa tem celular, seu filho tem celular. Todos são linha. Então vocês têm um plano família. Se vocês colocarem todos esses celulares num único plano, a internet sai por R$100 por mês. Quer dizer, eu tava pagando 300. Eu falei, pois faça aí, minha filha. Aí ela fez, aí de 300 que eu passei. Então, sabe, a gente tem que se preocupar com ter controle sobre os gastos, conhecer o que eu estou gastando, não é? E tem gastos que são pequenos, mas eles todo mês está comendo seu dinheiro. Por exemplo, a Spotify. Dá para você ouvir o Spotify de graça, mas aí você quer um Spotify Premium, porque você quer viajar, quer baixar offline e tal. Netflix. Dá para você assistir filmes em outros provedores, desde que não sejam pirateados, porque nós somos cristãos e a gente não faz uso de produto pirata. Mas
dá para você fazer análises do que é interessante saber quais gastos você tem. Gastos não online, mas gastos com a vida, né? Por exemplo, comprar. Isso acontecia muito com a gente, de vez em quando eu confesso que acontece. Comprar muito queijo, muito presunto. Em vez de pedir 100 gramas de queijo, 200 gramas de queijo, pede lá 500 gramas de queijo. Aí você come só 100 gramas e vai 400 gramas pro lixo, porque daí ele estraga. Então, são análises de quanto eu estou gastando, porque eu preciso ter controle de tudo. Eu tenho que saber exatamente o quanto eu gasto. Então, imaginem vocês, se eu for colocar na ponta do lápis hoje, vamos lá, o que eu gasto? Aluguel, moro de aluguel, tá, gente? Aluguel, carro, seguro do carro, combustível, aí celular, internet, Spotify, Netflix, Google, que eu pago o Google, eu pago o Google One. Aí, todas as assinaturas, Microsoft... Ai, meu Deus, o que você está fazendo? Sai. Microsoft, Adobe, as assinaturas, Corel, todas as assinaturas. Aí, vocês imaginam quanto eu tenho que fazer uma lista para chegar em mercado, farmácia? Eu preciso saber exatamente tudo o quanto eu ganho. E é um exercício que nós vamos fazer hoje, tá bom? O outro passo interessante de se pensar ele tá bem aqui, ó. Vou até mudar o mini-min para cá. Conter gastos, estancar a sangria e conter gastos desnecessários, tá? É aquela briga com o gerente do banco sobre a taxa da conta, é aquela briga com a operadora da telefonia sobre sua conta muito cara e eles têm pacotes mais baratos, é a briga com a empresa de televisão, lá de TV por assinatura, porque tem pacotes mais baratos, eles não te avisam, eles não atualizam para menos e etc. Ok? E, por fim, na nossa análise de 100% de gastos, não perder, não é? Porque quando você não perde, você não fica com menos. Se você tem 100 e você perde 20, você fica com 80. Se você tem 100 e não perdeu 20, você tem teus 100. Então, não perder é uma boa. Então, evitar perdas, por exemplo, apostas, jogos que você precisa ficar pagando para jogar. Não jogo de azar. Às vezes, videogame. Tem que comprar roupa do personagem, comprar carrinho novo, comprar moeda para passar de fase. Às vezes é jogo de futebol, tem as apostas hoje em dia, né? Bait, não sei o que, eu não sei como funciona, porque realmente eu não entendo esse universo, mas tem muita coisa que você perde dinheiro. Então, mas é só 5, 10 reais, faz a conta no final do mês. Evite perder. Golpe, né? Golpe. Vi uma coisa muito barata na internet, desconfie, ninguém dá comida de graça, ninguém dá nada de graça. Desconfie, tome cuidado, porque se eu fizer uma tabela de gastos fixos, se eu tiver controle, saber exatamente quais gastos eu tenho, se eu conter gastos que são desnecessários, não é? Por exemplo, em vez de eu fazer tal coisa que eu posso fazer, eu vou gastar com uma coisa nova. Eu podia arrumar o meu tênis, colar ali a ponta do meu tênis, eu vou jogar fora, comprar um tênis novo. Podia colar. Tem coisinhas que você pode conter gastos. Para quem quer se levantar financeiramente, é interessante essa visão. E não perder, tentar não perder. Bom, com esse ponto de vista importante, a gente passa então para a necessidade que nós temos nessa primeira mentoria em fazer essa lista de gastos, tá? Então a gente precisa fazer uma lista de gastos contendo, e é um exercício muito legal, difícil, não é fácil, contendo três grupos, ok? Então o primeiro grupo, esse aqui, na minha direita, aqui na esquerda da tela, que são os gastos fixos mensais. Esses são aqueles que você não pode abrir mão, tá bom? Então, se você puder pegar um papel e uma caneta agora e escrever assim, gastos fixos mensais. Quais são esses gastos que eu não posso abrir mão? Que se eu abrir mão de algum deles, eu não vou conseguir manter minha família funcionando, não é? Então, por exemplo, vamos lá. Eu não posso deixar de pagar o aluguel porque eu vou ser despejado. Ou não posso deixar de pagar o financiamento da minha casa porque vai a leilão. Ou não posso deixar de pagar o meu carro porque vai dar busca e apreensão. Então, esse é gasto fixo.
tá? Você não pode abrir mão dele, tá bom? Nós vamos escrever essa lista. Não precisa escrever a lista agora. Só coloca o título, gasto fixo mensal, ok? O segundo grupo dessa lista é esse aqui, gastos variáveis. São aqueles que você pode abrir mão, mas que você tem tido esses gastos. Eu vou dar exemplo desse grupo aqui. Comer pizza, comer hambúrguer, ir ao cinema. São coisas que fazem bem para a vida, que você tem que ter, você tem que fazer. Mas em uma situação de reestruturação financeira, a gente precisa pensar alguns desses gastos, tá? Comprar joias, comprar coisas, adquirir bens. Numa situação de reestruturação, há necessidade de análise sobre esses gastos variáveis. O que eu colocaria nessa lista aqui? Aquilo que você gasta mensalmente que você pode abrir mão, tá? Então são aqueles que você pode abrir mão. Então vamos lá. Eu posso abrir mão de comer fora? Não, não posso porque todo mundo aqui em casa trabalha e nós precisamos comer no restaurante. Então é nessa lista aqui, ó. São os gastos fixos mensais. É quase igual ao mercado. Você não pode abrir mão do mercado, senão você não come. Mas não, tem comida em casa, mas de vez em quando a gente enjoa, a gente quer comer fora. E eu preciso segurar porque eu estou fazendo uma recuperação financeira. Então, você pode colocar nessa lista aqui, tá? Toda semana eu compro uma revista em quadrinho nova porque eu gosto de ler gibi. Dá para você colocar nessa lista. Eu vou muito ao shopping, sempre que eu vou ao shopping eu compro alguma coisinha. Coloca nessa lista. Eu compro aplicativo de celular. Aplicativos compro os aplicativos pagos. É R$8, é R$3. Coloca nessa lista. Você pode abrir mão e etc. Ok? E por fim, os gastos descartáveis, tá? Que são aqueles que podem ser revistos ou encerrados. Gastos descartáveis, né? São aqueles assim que você bota a mão na cabeça e pensa, por que eu gasto dinheiro com isso? Os vícios, os jogos, as apostas, coisas que te fazem perder. São gastos totalmente descartáveis que você pode e deve rever e abrir mão deles e encerrar esse tipo de gasto, ok? Então, tá claro para todo mundo aqui, queridos? Tá claro? Eu vou colocar a minha imagem bem no cantinho aqui. Aí só para vocês lerem novamente, tá? Gastos fixos, mensais, esses que você não pode abrir mão. Gastos variáveis são aqueles que você tem durante o mês, mas que você pode abrir mão se você precisar segurar um pouco o dinheiro. Por exemplo, ir ao cinema, comer pizza 3 vezes por semana, viajar para casa dos, né? Sei lá, para casa dos parentes, né? Mas assim, viagens, você pode evitar viajar. Eu já passei 1 ano sem viajar. Tiveram anos que a gente não teve férias, a gente não podia gastar nas férias. Então, passamos o Natal em casa, fizemos uma janta só nós aqui e tal, e foi super legal. Tá tudo bem. Faz parte do planejamento financeiro familiar, não é? Não dar o passo maior que a perna, ok? E os gastos descartáveis, aqueles que você torra dinheiro. Como eu falei, por exemplo, para nós, a Sky era um gasto descartável. A gente estava pagando por um produto que a gente não estava usando. Existe alguma coisa que você paga que você não usa? Parou para pensar? Então essa lista vai fazer você pensar, tá bom? Nessa lista aqui, você vai pensar o que de fato não pode ser aberto à mão em relação a isso, gastos fixos mensais, o que você faz uso, gosta, mas que de repente numa necessidade eu posso abrir mão, e aquilo que eu estou gastando, jogando dinheiro fora, que eu devo abrir mão. Ok? Nós vamos falar um pouco sobre isso na nossa videochamada daqui a pouco no Zoom, tá? Por isso que é importante que todos vocês entrem no Zoom daqui a alguns minutinhos. De forma introdutória, mas por que nós temos que pensar isso? Porque quando você não tem controle sobre o que você gasta, você tem uma sangria, tem algo vazando. O que é sangria? Como se fosse uma hemorragia, né? É algo assim, a vida está em você, mas ela está se esvaindo pelo sangue que se perde. Uma sangria
desatada, como diziam os antigos, uma sangria descontrolada. Eu preciso ter controle total daquilo que eu gasto, porque, como eu falei no início da aula, é mais fácil eu controlar o que eu ganho do que eu gasto, não é? Tem muita gente que não tem ideia, não tem noção de quanto gasta. Vocês vão se assustar com essa lista. Porque se você colocar assim, quanto que eu gastei de lanche, janta e almoço fora, comer um hambúrguer no cachorro-quente, tomar um sorvete, quanto que eu gastei com isso esse mês? Se vocês não têm anotação, e aí é difícil ir lá no extrato do banco, ver Pix, cartão, é complicado. Tenta anotar a partir de agora, por um período de 30 dias. Abre um bloquinho de nota no celular e anota. Saiu comer o cachorro-quente? Depois da aula eu vou comer o cachorro-quente. Aí vai lá e quanto deu, moço? Ah, deu R$ 56. Os três, né? Você, sua esposa, seu filho, seu refrigerante e tal. R$ 56, tá bom. Eu pego meu bloquinho de nota e anoto assim, ó. Cachorro-quente, R$ 56. Por quê? Porque eu sou controlador? Porque eu sou pão duro? Não, não, não. Eu quero ter uma análise de quanto gasto eu tenho naqueles 3 grupos. Porque eu posso viver sem aquele cachorro-quente. Tem um perfil na internet, é óbvio, eu não sei cozinhar, mas que eu assisto de vez em quando, eu não sei o nome, porque eu assisto coisas muito aleatórias. Mas é um rapaz que ele é cozinheiro, chefe de cozinha, daí as pessoas desafiam ele na internet. Vocês devem saber quem é. Aí, ó, sempre a questão é assim, me desafiaram a fazer um prato francês de alta gastronomia com apenas R$ 20. Aí ele vai pro mercado, ele compra um peito de frango, ele compra não sei o quê, e ele com R$ 20 ele monta um prato francês com R$ 20. Tá? O que isso para mim significa? Que a gente paga toda uma estrutura, não é? Que eu amo. Eu gosto de comer bem, eu gosto de restaurante chique, eu amo isso. Então entendam que eu não estou demonizando o gasto com qualidade de vida, que eu não estou... Até nós temos o pessoal da mentoria de líderes, eu dei uma aula para eles, tivemos uma mentoria muito interessante sobre os marginal gains, né, os ganhos marginais, que é aquele que quando você quer tomar um café gostoso, você compra um pó de qualidade, um grão, né, para fazer um café expresso de qualidade. Isso é um ganho marginal, te faz ter uma qualidade de vida melhor e te faz produzir mais. Então isso nós vamos falar nessa mentoria sobre os ganhos marginais mais lá para frente. Mas como é começo de uma mentoria de vitória financeira, a gente tem que trabalhar estruturas que podem ser problemáticas, que podem ser estruturas rotas, que estão com rachaduras e que podem causar um desmoronamento financeiro lá na frente. Então é muito importante nós entendermos para onde o nosso dinheiro está indo. Por isso que essa lista exaustiva, que possa vir a demorar um mês para você entender com o que você gasta seu dinheiro, vocês vão se assustar. Anotem o que eu estou dizendo. Vocês vão se assustar com quanto dinheiro vocês gastam com coisas que poderiam não ser gastas. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Você tem um carro que você paga uma parcela de R$ 1.200 todo mês. Vamos imaginar uma parcela de 1.200? E aí você tá apertado e você tá pensando assim, meu Deus, eu talvez não vá conseguir pagar o nosso carro nos próximos meses. E quem sabe eu tenha que vender esse carro para não ficar com essa dívida, porque meu nome vai ficar sujo, vai dar busca e apreensão, eu preciso ou devolver para a concessionária ou vender para alguém, comprar um carro mais barato. Eu preciso de uma solução, tá? Eu tô aqui falando isso porque teve um mentorado meu que tava com um problema parecido. Aí eu falei, ok, antes de vender o seu carro e comprar um mais barato, vamos fazer uma análise de quanto você ganha e quanto você gasta? Ele falou, ok. Quanto que ele ganhava? Ele ganhava, eu não lembro exatamente, tá? Mas eu vou falar aqui valores. Ele ganhava 9 mil por mês, sei lá, ou 8 mil e pouco, ou 9 mil e tantos. Mas enfim, tá? E aí ele já tinha casa própria dele, não precisava pagar a casa. E os gastos que ele tinha eram com gastos de família, ajudar o filho na escola, na faculdade, acho que era. Ajudou um irmão dele, estava construindo um negócio, tal. Eu falei, mas olha, fulano, com 9 mil e poucos reais, esses 1.200 do carro, deveria estar fácil de você selecionar, separar esse dinheiro, não é? Vamos passar a peneira mais fina nos gastos, né? Vamos lá, você não gasta com aluguel, você não gasta com isso. Aí ele começou a perceber que ele viajava para ver parente, a mãe, sei lá quem era, uma cidade vizinha, que é 100 quilômetros,
Todo final de semana eles iam para casa dos parentes, 100 quilômetros. Então, o combustível de ida e volta era X, ele nunca pensou nesse valor. Durante o ano havia desgaste do veículo, como pneu e tal, e pneu é coisa cara. Ele ficava lá na casa e ele fazia o churrasco, ele ia no açougue, comprava carne, comprava as coisas. Então ele tinha um gasto por final de semana, de coisa sempre de R$ 500. R$ 500. Porque era cento e poucos de combustível e de volta, quase 200. Aí era mais 200 de mercado, dava 400, 250, 450. Às vezes dava 450, às vezes dava 550. Todo mês. Toda semana, todo final de semana. Então, somado isso no final do mês, ele gastava mais de R$ 2.000, só para ir ver os parentes. Só que ele é um cara adulto. Então, o que eu falei para ele? Fora outros gastos durante o mês. O que eu falei para ele? Conversa com seus parentes e combina assim. Um final de semana eu vou vê-los, outro eu não vou. No terceiro, vocês vêm me visitar. E no quarto eu não vou. Aí no próximo eu vou. Intercala, que aí vocês conseguem dividir despesas. Quando você for, não compra tudo sozinho. Divida essas despesas. E aí, só com isso, ele economizou mais de R$ 1.200 por mês. Mais de R$ 1.500 por mês. Que era a parcela do carro. Então ele achou um furo no orçamento, um dinheiro que estava sendo estancado, jogado fora, e esse dinheiro foi direcionado para o carro e acabou o problema. Ele não precisou vender o carro, não precisou renegociar isso, tá? Então, às vezes, a gente gasta dinheiro sem perceber. É o tal do cartão, né? Hoje em dia é só aproximar, né? Tuf, o celularzinho. Se você não tiver controle do que você gasta, você vai acabar tendo uma sangria aí, ok? Vamos lá, gente? Então, nós vamos fazer essa lista de gastos. Vamos conversar um pouquinho agora no Zoom. Eu vou deixar vocês se organizarem aí com o Zoom. Tem gente que tem bastante facilidade, tem gente que tem mais dificuldade, ok? Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar, dar um tempinho aí de 5, 10 minutos. Eu já vou abrir a sala do Zoom. E aí vocês vão entrando lá e a gente vai continuar esta aula de hoje agora na parte da mentoria, que é a parte mais gostosa, quando a gente debate sobre tudo isso. Beleza? Então, para quem está assistindo isso gravado, te vejo na próxima aula. Se você está aqui ao vivo assistindo a aula, corre para a sala do Zoom que a gente continua de lá.